Saúdo a todos os irmãos neste 5º Congresso Nacional de Escola Dominical, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho certeza absoluta que nesta manhã, embora tenhamos algumas dificuldades ainda com este tema, que julgo de grande importância para o povo de Deus, o Senhor abrir-nos-á todas as portas para que estejamos aqui ministrando-lhe a palavra. Começaremos com esta afirmação: o professor de escola dominical não é um mero educador, é alguém chamado por Deus para fazer teologia enquanto ministra as Sagradas Escrituras. É o primeiro teólogo com quem entramos em contato. Repetirei a última frase. É o primeiro teólogo com quem entramos em contato. No entanto, às vezes, como professores de escola dominical, achamos que ministrar para uma classe de 5 ou 10 ou de 2 pessoas é coisa de somenos importância. Mas não é. Conta-nos a história que alguns professores, ao ministrar apenas para um aluno, modificaram completamente a história. Haja vista, por exemplo, a biografia de Justino o Mártir. Conta-nos a história que este homem, antes de se converter, era teólogo, teve certa vez um encontro com um ilustre professor e este passou a ensinar-lhe as Sagradas Escrituras. E a partir daquele momento, Justino Mártir, sentindo o chamado divino, sentindo o Espírito Santo em seu coração e sentindo também que as Sagradas Escrituras eram a palavra de Deus, converteu-se, transformando-se num dos maiores pais da igreja. Qual o nome daquele professor? Infelizmente, não sabemos-lhe o nome, mas a história registra que aquele homem, embora desconhecido, deixou a sua marca na história da igreja cristã. Então, querido professor, embora a sua classe tenha apenas 2 ou 1 aluno, o seu trabalho reveste-se de especial importância para o reino de Deus. Permita-me agora citar Archibald Alexander, teólogo inglês e autor das Evidências da Religião Cristã. Disse ele: toda minha teologia está reduzida a este círculo restrito. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E que esta mesma verdade, e que esta mesma teologia, e que esta mesma doutrina seja a nossa esta manhã. Ponto primeiro: o professor da escola dominical e a teologia. Para exemplificarmos a nossa palestra esta manhã, nós iremos citar com muito cuidado Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26. A história é bastante conhecida. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Ora, às vezes nós, professores da escola dominical, recebemos justamente esta incumbência. Devemos ir a um lugar deserto, às vezes ermo, para ali ministrar a palavra de Deus.
E estes lugares desertos, às vezes, são a nossa própria classe de escola dominical. Como ministrar, por exemplo, a um aluno apenas? Esta foi a missão de Filipe. E ele a aceitou com todo gozo, alegria, regozijo. Filipe abraçou aquela missão como se fora esta a mais importante de todo o seu ministério. Não se recusou a ministrar aquele homem com quem entraremos em contato daqui a instantes. Deste versículo, tiraremos algumas lições bastante importantes. Em primeiro lugar, discipular e ensinar a palavra de Deus não é um trabalho de anjos, mas do professor de escola dominical, conforme podemos ler em 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 12. Aquele anjo, sem dúvida alguma, poderia ter ministrado aquele eunuco, aquele homem tão importante, mas não era este o plano de Deus. Se ele quisesse evangelizar o mundo por intermédio de anjos, ele o faria. Mas acontece que ele escolheu a nós, educadores cristãos, superintendentes de escola dominical e professores de escolas dominicais, para expor a sua palavra. Porque somente nós, e não os anjos, temos a experiência de vida eterna. Experimentamos a salvação, a justificação, a alegria do Espírito Santo e experimentamos também o que significa ser resgatado pelo sangue de Cristo Jesus. Os anjos não. Por conseguinte, professor de escola dominical, ministrar, ainda que seja para um único aluno, não é tarefa de anjos, é a sua missão, é a sua tarefa, é o seu ministério, é a sua vocação, porquanto para isso você foi chamado. Em segundo lugar, como teólogo, deve o professor de escola dominical necessariamente primar pela ortodoxia e conservadorismo bíblico-teológico. Devemos, antes de mais nada, saber que a doutrina, a Bíblia Sagrada, a verdadeira teologia suplanta todos os métodos didático-pedagógicos. Os métodos, sem dúvida alguma, são importantes, mas a doutrina é mais importante do que o método. E o método, jamais deve se sobrepor às verdades encontradas nas Sagradas Escrituras. E como professores de escola dominical, devemos fazer de tudo para que os nossos alunos aprendam a verdadeira palavra de Deus, sem modismos, mas em toda a verdade. Sem modismos, mas em toda a sua cristalinidade. Sem modismos. Por isso, devemos nos centrar nas doutrinas dos profetas e apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois há muitos professores que, desprezando a Bíblia Sagrada, o nosso credo, as nossas mais caras e lídimas tradições, apegam-se aos modismos, que se hoje existem, amanhã certamente desaparecerão. Professor, o seu compromisso é ensinar a verdade para cada um de seus alunos, porquanto para isso você foi chamado. Não se desvie, quer para a direita, quer para a esquerda, mas centralize-se na verdadeira palavra de Deus. Seja firme, verdadeiro, ortodoxo,
seja bíblico e teológico conservador, e na doutrina mostre-se zeloso e radical. E quanto a isso, não podemos abrir mão. O teólogo inglês John Henry Jowett afirma o seguinte: você não pode abandonar os grandes temas doutrinários e ainda assim produzir grandes santos. Se você, por conseguinte, à frente da escola dominical, quer produzir grandes santos, grandes heróis, grandes evangelistas e missionários, não pode esquecer-se jamais dos grandes temas doutrinários. Por isso, no transcorrer deste 5º Congresso de Escola Dominical, estaremos aqui afirmando e reafirmando que Jesus Cristo salva, batiza no Espírito Santo, cura as enfermidades, opera sinais e maravilhas, e dentro em breve haverá de buscar-nos para morar consigo na glória. E não devemos também ter vergonha jamais das verdades pentecostais. Professor, observai bem, o irmão John Henry Jowett diz sobre os grandes temas doutrinários, e um dos maiores é este: eu creio que a Bíblia é a inspirada, a inerrante, a infalível, a completa e a soberana palavra de Deus. Em terceiro lugar, o professor de escola dominical é o primeiro teólogo ou teóloga com quem entramos em contato. E isso é muito importante. Mas como teólogos, devemos ter em mente o compromisso com a nossa igreja, com o superintendente de escola dominical, com o nosso pastor e com a nossa denominação. Não devemos intentar jamais um voo solo, como se fôssemos autônomos ou tivéssemos autonomias para isso. Pois, à frente da escola dominical, tendo esta missão tão sublime, cabe-nos fazer com que cada um de nossos alunos aprenda a verdade da palavra de Deus. E não devemos esquecer-nos jamais do que disse um outro teólogo inglês, K.A. Bell. Ele disse: os teólogos são servos da igreja. Você, professor, como disse, é um teólogo, mas é servo da igreja. É servo de sua denominação, de seu credo e principalmente da Bíblia Sagrada. E se você quiser ser bem-sucedido, professor, professora, esteja centrado na obediência ao seu pastor, à sua igreja, à sua denominação e ao seu credo. Não intente qualquer voo solo, porque sendo obediente, a sua missão revestir-se-á de glória, de sucesso e de excelência. Lembro-me agora da minha primeira professora de escola dominical. Chamava-se ela Irmã Maria das Graças Porto. Já dorme no Senhor. E lá naquela pequena escola dominical, em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, ensinava-me ela os segredos de uma vida consagrada, de uma vida completamente dedicada ao Senhor. Naquele tempo, eu não sabia muito acerca de teologia, mas já tinha ciência daquilo que mais tarde
leria em Calvart. Eu tinha certeza disso. Jesus me ama. Tenho certeza disso, porque a Bíblia me diz. Devo a minha estada aqui hoje àquela humilde teóloga que já dorme no Senhor. E cada um de nós, nesta manhã, poderá lembrar-se do seu primeiro professor, da sua primeira professora, que às vezes ensinava-lhe a palavra de Deus de modo balbuciante. Mas sem ela, você não estaria aqui nesta manhã. O labor teológico demanda solidão, mas não o claustro. Ou, noutras palavras, o conhecimento que nós, professores da escola dominical, adquirimos, não pode ser retido conosco, nem deve servir para o nosso engrandecimento. É para ser usado para o enriquecimento de nossos alunos. Por que estudamos? Por que lemos? Por que pesquisamos tanto? Por que preparamos a nossa lição com tanto amor, com tanto carinho e com tanto desvelo? Pelo menos eu acho que cada professor aqui presente, mostra esse mesmo zelo no preparo de sua aula. Para o nosso engrandecimento, para que os nossos alunos vejam em nós uma pessoa culta, preparada, eloquente, um bom orador. Lembre-se, o verdadeiro professor de escola dominical, antes de ser bom orador, tem de ser um bom orante. Ou seja, deve dedicar-se à oração solitária em seus aposentos, falar com o Senhor e interceder por cada um de seus alunos, para que eles cresçam e sejam usados poderosamente na obra de Deus. E o conhecimento que adquirimos deve ser repartido de maneira prática, para que o Senhor comece a usar os nossos alunos, assim como Justino Mártir foi usado. Assim como Agostinho foi discipulado por Ambrósio, e vemos que Agostinho entrou para a história como um defensor da sã doutrina. Devemos agir também como von Staupitz, que vendo as dificuldades pelas quais Martinho Lutero passava, privou-se com ele em seu gabinete e ensinou-lhe as belezas da justificação pela fé. Por conseguinte, professor, quando você for procurado por um aluno, tenha ele 4, 5, 6 anos ou 60 anos, invista o seu tempo naquele aluno e veja nele não um simples discípulo, mas olha-o como alguém prestes a ser usado por Deus para a expansão de seu reino aqui na terra. Hoje uma criança, amanhã um missionário. Hoje um menino, amanhã um gigante na fé. Hoje um adolescente problemático, amanhã um grande avivalista. Hoje alguém tímido, amanhã estará ocupando os nossos púlpitos e defendendo as nossas doutrinas. Hoje, por certo, alguém confuso, mas amanhã desbravando uma grande reforma. Hoje, talvez, com algum problema espiritual, amanhã resolvendo todos os problemas de sua igreja, de sua cidade e até de sua nação. Hoje, escondendo-se junto ao Pai, e amanhã orando como Jonas: Senhor, dá-me a Escócia, senão morrerei. Veja em cada um de seus alunos um instrumento prestes a ser usado por Deus, e invista o seu tempo, o seu conhecimento, o seu carisma e principalmente a sua oração. O conhecimento teológico, pelo conhecimento teológico em si, nenhum efeito produz.
J. I. Packer, teólogo anglicano, autor de O Conhecimento de Deus, afirmou: se buscarmos o conhecimento teológico por si mesmo, isso inevitavelmente nos fará mal. Ele nos tornará orgulhosos e vaidosos. Mas quando estudamos para a glória de Deus, para a glória da glória de nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho certeza absoluta que veremos nossos alunos crescerem na graça, no conhecimento, na virtude, no poder e principalmente no poder pentecostal. Professor, ensine o seu aluno a buscar o batismo no Espírito Santo, a ser ungido por Deus, a ser ungido pelo Espírito, para que venha sacudir o nosso país. Segundo ponto, o contato do aluno com a palavra de Deus reclama o labor teológico do professor da escola dominical. Atos 8, versículos 27 e 28. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Mas poderá neste momento perguntar-me o professor ou professora de escola dominical: quando terá início o meu trabalho como teólogo ou como teóloga de meus alunos? A partir daquele momento em que o seu aluno travar conhecimento com as Sagradas Escrituras e reclamar delas uma explicação, é aí que você entra como teólogo ou teóloga de seus alunos. É exatamente neste momento. E assim se deu com Filipe. Aproximou-se daquela carruagem e observou que aquele eunuco, aquele alto oficial, certamente um homem culto, vinha lendo o profeta Isaías. E Filipe tinha certeza absoluta que aquele homem sozinho jamais lograria entender os mistérios daquela profecia. Ele reclamava naquele momento não somente um teólogo, mas um hermeneuta. Eu disse hermeneuta. O professor ou professora de escola dominical é não somente o teólogo, mas o hermeneuta de seus alunos, ou seja, aquele que ajudará os seus alunos a interpretar corretamente a palavra de Deus. Você, professor, tem um valor tremendo diante de Deus e diante de seus alunos. Você é um teólogo, você é um hermeneuta, conscientize-se disso. E tenha você um ou dois alunos, o seu trabalho, a sua missão em nada diminuirá. Ora, em primeiro lugar, vejamos em segundo lugar, quando o professor de escola dominical explica a Bíblia, faz a mais pura e elevada teologia. Escreve o teólogo norte-americano Lewis Sperry Chafer: a perícia do evangelista ou do pastor que realiza a obra de evangelização é vista em sua capacidade de apresentar o conjunto das verdades redentoras. Ou, noutras palavras, deve você, por conseguinte, estar devidamente preparado como teólogo e como hermeneuta de seus alunos a explicar o conjunto da obra redentora para cada um deles. Seus alunos devem saber que Deus é o Criador dos céus e da terra e da criatura humana, que Deus enviou o seu Filho
para morrer em nosso lugar, para resgatar-nos de nossa vã maneira de viver. E você deve também apresentar-lhes em cada aula um plano, o plano de redenção, o plano de salvação, porque o teólogo que não sabe apresentar o plano de salvação ou de redenção aos seus alunos, não é digno desse nome, teólogo e hermeneuta, teóloga ou hermeneuta, porque tanto o homem quanto a mulher, imbuído desta missão, que é a escola dominical, deve levantar-se como teólogo e hermeneuta da Bíblia. Expor o plano de salvação em cada aula faz parte do labor teológico do professor da escola dominical. James Deeney, teólogo escocês, a esse respeito é mais do que categórico. Disse ele: não tenho o menor interesse em uma teologia que não evangelize. Observaram os irmãos? Disse Deeney: eu não tenho o menor interesse em uma teologia que não evangelize. E hoje, às vezes, os nossos seminários ensinam teologia, mas não a evangelizar. Ensinam hermenêutica, mas não a arrancar as almas das garras de Satanás. Ensinam a crítica textual, mas não leva os alunos a sentirem o momento de fazer uma autocrítica em sua vida e em seu ministério, para que sirvam melhor ao Senhor. Mas o professor, a professora de escola dominical, como teólogo de sua classe, tem como missão fazer teologia para evangelizar, fazer teologia para que os seus alunos sejam melhores, mais santos, mais puros, mais poderosos e que enfrentem galhardamente este mundo que jaz no maligno. O professor de escola dominical e a hermenêutica. Atos capítulo 8, versículos 29 a 33. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Professor, já fez essa pergunta aos seus alunos? Professora, já fez essa mesma pergunta aos seus alunos? Não importa a sua idade, não importa se ele está na classe do maternal ou do berçário, ou se está em uma das classes infanto-juvenis, ou na classe de jovens e adultos, é a sua obrigação perguntar-lhe sempre: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Ou, noutras palavras, como poderei eu entender se eu não tenho um professor de escola dominical que seja um verdadeiro teólogo e um verdadeiro hermeneuta? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Em primeiro lugar, o labor teológico do professor da escola dominical é também hermenêutico: interpretar corretamente a Bíblia Sagrada, segundo a orientação do Espírito Santo.
Era, sem dúvida alguma, um texto difícil e reclamava não somente um teólogo, mas um hermeneuta. E não somente isto, mas um professor que estivesse disposto a sentar-se junto a ele, aquele eunuco, aquele oficial, aquele pecador sequioso das Sagradas Escrituras, aquele homem que estava querendo ouvir a palavra de Deus e ter um encontro experimental com o Senhor Jesus, porque a sede espiritual dele era muito grande. Ele precisava desse homem paciente. Você tem paciência? Disposição? Amor? Para sentar-se com o seu aluno após a escola dominical, 30 ou 40 minutos para explicar-lhe aquelas passagens difíceis e tidas às vezes como complicadas, intrincadas mesmo. Filipe assentou-se junto àquele homem e não sei por quantos quilômetros eles caminharam, que eles andaram, e Filipe elucidou-lhe todo aquele mistério. O maior sermão de Cristo Jesus foi pregado para 2 pessoas apenas, quando os discípulos iam pelo caminho de Emaús. E sem aquele sermão, sem aquela aula de interpretação bíblica do Antigo Testamento, Cleófas e seu companheiro jamais poderiam ter aprendido que Jesus era de fato o Messias, o Filho de Deus, o Rei de Israel. Mas o Senhor Jesus, ao invés de falar aos 500 discípulos, está agora falando com apenas 2 homens, 2 discípulos, e os 11, e os 70. Mas o Senhor Jesus Cristo investiu o seu tempo naqueles 2 discípulos que andavam para o caminho de Emaús. E você, professor, tem esta obrigação. Você é teólogo, você é hermeneuta, então ensine os seus alunos e caminhe com ele o tempo necessário até que o Espírito Santo trabalhe em seus corações e venham eles a ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. O trabalho do teólogo é fazer com que Cristo nasça em cada coração, e o trabalho do hermeneuta é também este: abrir a Bíblia, abrir o Antigo, abrir o Novo Testamento, para que a luz do Espírito Santo venha raiar em cada alma de nossos alunos na escola dominical. Sem isso, não pode haver labor teológico na sala de aula. Em primeiro lugar, o labor teológico do professor da escola dominical é hermenêutico. Por isso, deve o professor crer de todo o coração que a Bíblia é a inspirada, inerrante, infalível, soberana e completa palavra de Deus. Houve, no início desse século, um grande debate entre a infalibilidade e a inerrância das Sagradas Escrituras. Afinal de contas, a Bíblia é infalível ou inerrante? Aqueles que afirmavam ser a Bíblia apenas infalível, diziam nas entrelinhas que ela podia ser inerrante quanto aos aspectos históricos e até hermenêuticos. E com isto destruíam eles não somente a infalibilidade, como também a inerrância e até a inspiração divina. Quando alguém perguntar-lhe se a Bíblia é inspirada ou se é infalível ou inerrante, responda: a Bíblia é a inspirada,
a inerrante, a infalível, a soberana e completa palavra de Deus, e não estamos dispostos a abrir mão deste dogma básico. Não estamos dispostos. Somos conservadores, sim, somos radicais em torno das Sagradas Escrituras e não temos nenhum compromisso com o teísmo aberto e outros lixos que nos querem impingir aqueles que não mais creem nas Sagradas Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus e ponto final. Por que a hermenêutica é importante para o professor de escola dominical? Responde Louis Berkhof: o pecado obscureceu o entendimento do homem e ainda exerce influência perniciosa sobre a sua vida mental consciente. Consequentemente, esforços especiais são necessários para que possamos nos proteger contra o erro. Às vezes deixamos de responder a um aluno porque achamos-lhe a indagação óbvia demais, simples demais, infantil até. Mas será que ele ignora isso? Louis Berkhof, aliás, o apóstolo Paulo diz que o Deus deste século entenebreceu o entendimento dos incrédulos para que eles não entendam a palavra de Deus. Por conseguinte, por mais simples, singela e óbvia que fora a pergunta de seus alunos, pare, responda, converse, interprete e procure espargir a luz do Espírito Santo naquele coração. Porque o teólogo não está aqui para zombar daquele que lhe pede luz, mas para iluminar-lhe o caminho. E o hermeneuta da escola dominical tem esta missão também: abrir a Bíblia e a semelhança de Filipe, expor todos os mistérios das Sagradas Escrituras. O método hermenêutico de Filipe. Antes disso, então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Nós temos excelentes pregadores evangélicos e que não pregam de maneira evangélica. Temos excelentes professores de escola dominical que pregam a Bíblia, anunciam a Bíblia, têm mensagens essencialmente bíblicas, mas que se esquecem de ser evangélicos. Por quê? Porque os nossos sermões, as nossas aulas, as nossas doutrinas e conselhos têm de ser, em primeiro lugar, bíblicos, em segundo lugar, evangélicos. Quer comecemos no Antigo, quer no Novo Testamento, devemos, daquele ponto em diante, anunciar a Cristo Jesus e este crucificado. Em terceiro lugar, a nossa mensagem deve ser profética, ou, noutras palavras, devemos incomodar os nossos alunos para que eles tomem uma posição ao lado de Cristo Jesus e venham a experimentar um encontro realmente dramático com o Senhor.
E em quarto lugar, só devemos nos afastar de nosso labor quando virmos Cristo Jesus gerado em cada coração. O método hermenêutico de Filipe, portanto, ele permitiu que a Bíblia interpretasse a si própria. Às vezes, nós, professores de escola dominical, queremos interpretar o nosso pensamento, ou a nossa teologia, ou os nossos modismos, ou as exportações que recebemos de fora, e achamos que com aquele modismo vamos encher a nossa classe de escola dominical, mas o que vem dando força à escola bíblica dominical é exatamente a Bíblia, a palavra de Deus, e não podemos fugir de nossa responsabilidade. Permita, professor, que a Bíblia interprete-se a si mesma. Começando, quer do Antigo, quer do Novo Testamento, anuncie o Evangelho de Cristo Jesus. Esboce o plano de salvação, faça o apelo, porque a escola dominical é o departamento mais importante da igreja, que evangeliza ou ganha almas enquanto ensina. Caminhemos um pouco mais. Quinto passo para o labor teológico da teologia. Vejamos aqui a profissão de fé. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Porque naquele sermão, naquele ensino, Filipe falou sobre o plano da salvação de maneira completa e clara, e ensinou o batismo como a primeira ordenança de Cristo Jesus. Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Atos capítulo 8, versículo 36 e 37. A demanda pela ordenança. Devemos fazer com que os nossos alunos ainda não batizados, ainda não crentes, embora já evangélicos, venham a crer e venham a ter sede por cumprir a primeira ordenança, que é o batismo em águas. Permita isso, propicilies isto, para que os seus alunos venham a crer de maneira completa, com o coração. Filipe diz: se de todo o coração crês. E o eunuco respondeu: sim, eu creio de todo o coração. Às vezes cremos com a mente, com o coração não. Cremos com a mente, com a alma não. Cremos com a mente, com a vida não. Com o testemunho não. Com as palavras e ações não. Devemos crer de todo o coração. Professor, você é o teólogo de sua classe. Você é o hermeneuta de sua classe. Você é o especialista em Bíblia de sua classe. Cumpra a sua missão, especialize-se, monte a sua biblioteca, tenha o seu cantinho de oração, torne-se um pesquisador. Não importa se você falará a 2 ou 3 mil pessoas, como este auditório, ou a uma única pessoa. A sua missão é fazer com que os seus alunos sejam realmente crentes em Cristo Jesus. A profissão de fé: é lícito se crês de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Irmãos, cito-lhes novamente James Denney. Ele afirma: não tenho o menor interesse em uma teologia que não evangelize. Mas eu tenho curso de teologia. Você evangeliza? Eu tenho mestrado. Você evangeliza? Eu tenho um doutorado e 2 pós-doutorados. Você evangeliza? Porque os professores de escola dominical que estão presentes aqui evangelizam. E ganham almas. E ganham almas. E farão com que cada um de seus alunos seja alguém muito importante no âmbito do reino de Deus. E de suas classes, o Senhor suscitará novos Daniel Berg, Gunnar Wingren, Spurgeon. E de suas classes, o Senhor suscitará novos heróis da fé. 6º passo do labor teológico: levar o convertido a aceitar a morte e a ressurreição. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Naquele momento, Filipe já havia exposto todo o plano de salvação, e o eunuco sabia que o batismo, ou a primeira ordenança, representava acima de todas as coisas a figura ímpar e singular da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Por isso, o eunuco pediu, demandou e exigiu fosse batizado naquele instante. E quantas vezes o professor de escola dominical não despreza a sua missão e diz: eu sou um simples professor de escola dominical. Diga a partir de hoje: eu sou um simples teólogo, não represento nada. Ou sou um simples hermeneuta, não represento nada. Eu tenho apenas 2 alunos. Se você tivesse a capacidade profética de ver o que representarão esses 2 alunos no futuro, já pensou se você visualizasse naqueles 2 alunos um novo Daniel Berg, um novo Gunnar Wingren, um novo Billy Graham, ou um Spurgeon, ou um Justino Mártir? Diga: eu tenho uma missão sublime. Eu sou o teólogo da minha classe. Eu sou o hermeneuta da minha classe. Eu interpreto a Bíblia para 7 ou 8 meninos, mas que são tão levados, são tão peraltas, mas pela fé eu já vejo aqueles 7 meninos revolucionando todo o mundo. São 7 meninos, mais 4, 5 ou 7 meninas, todos missionários, pastores, evangelistas. E você? Eu sou o seu teólogo. Eu sou a sua teóloga. Sou eu quem lhes interpreta a Bíblia todos os domingos. Eu tenho uma biblioteca preparada apenas para interpretar-lhes a Bíblia. Eu invisto em minha missão, em minha tarefa. E estou estudando cada vez mais. Filipe não poderia imaginar que aquele eunuco chegaria à Etiópia e abriria uma igreja da qual possuímos registros até o dia de hoje.
Aquele eunuco transformou-se num missionário. Chegou à Etiópia, abriu uma grande igreja, a igreja cópita, e de lá saíram outros missionários. E se eunuco dissesse: Senhor, eu vou para Gaza agora, ela está deserta, está erma. Senhor, vou descer a minha classe de escola dominical, neste momento ela está deserta. Há apenas 2 alunos, então eu vou cantar alguns corinhos até que cheguem os demais. Aí você deixará de lado Justino Mártir, Agostinho, Martinho Lutero, com os bracinhos cruzados esperando você. E se você aproveitar esse tempo e dizer o seguinte: eu vou agora falar com Justino Mártir. Vou aproveitar todo esse tempo para ver as dúvidas de Agostinho. E quero saber se Martinho Lutero realmente está preparado para uma grande reforma. Isto é viver pela fé. Filipe foi para um lugar deserto e ermo. Quando chegou lá: Senhor, onde está a minha classe? De repente chega a carruagem e avista um homem que vinha concentrado, lendo, como seu aluno que chega à sua classe todos os domingos com a Bíblia infantil, com a sua primeira Bíblia toda desenhada, toda bonitinha, e pergunta-lhe: professora, quem é este homem aqui? Ele ainda não sabe ler. Responda-lhe: Agostinho, esse aqui é Jacó. Agostinho, este aqui é Abraão. Justino Mártir, venha ver. Professor, a partir de hoje não diga: eu sou um simples professor. Eu vou desistir, porque você é o teólogo de sua classe, o hermeneuta de sua classe. Você é o responsável pela formação dos futuros heróis da Bíblia Sagrada. Cada um dos que estamos aqui somos o produto de uma professorinha, de um professor. Talvez eles não soubessem, mas foram os nossos primeiros teólogos e hermeneutas. Que Deus nos abençoe.